A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos falar sobre um tema que muitos evitam, mas que a palavra de Deus aborda com clareza e seriedade: o álcool e seus perigos espirituais e físicos. Não vou trazer opiniões pessoais. Vou trazer o que as Sagradas Escrituras declaram sobre esse assunto. Prepare seu coração, pegue sua Bíblia e vamos juntos descobrir o que Deus tem a nos dizer. Vamos começar com Provérbios capítulo 20, versículo 1. A palavra diz: o vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Prestem atenção nessa palavra: escarnecedor. O vinho zomba. Ele promete alegria, mas entrega tristeza. Promete coragem, mas traz vergonha. Promete liberdade, mas escraviza. A própria palavra de Deus nos alerta que aquele que é dominado pela bebida não alcança sabedoria. Em Provérbios capítulo 23, versículos 29 a 35, temos uma das descrições mais detalhadas dos efeitos do álcool. Ouçam, com atenção, para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao fim morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos olharão para mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. E serás como o que se deita no meio do mar e como o que dorme no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Que descrição poderosa, irmãos! Deus está mostrando exatamente o que acontece: dores, brigas, feridas, olhos vermelhos, perda de discernimento moral, perigo de morte e o pior de tudo, o ciclo vicioso do vício. Ainda tornarei a buscá-la outra vez. É o retrato perfeito da dependência. A palavra de Deus não nos chama para uma vida de embriaguez, mas de sobriedade. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo escreve: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Percebam o contraste que Deus está fazendo. Não se encham de vinho, encham-se do Espírito Santo. Por quê? Porque quando você está cheio de vinho, você perde o controle. Mas quando está cheio do Espírito, você tem domínio próprio, que é fruto do Espírito. Descrito em Gálatas capítulo 5. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, lemos: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Como você vai vigiar se está embriagado? Como vai discernir os ardis do inimigo se sua mente está entorpecida? A sobriedade não é opcional para o cristão. É mandamento bíblico. O profeta Isaías traz palavras duras em Isaías, capítulo 5, versículos 11 e 12. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Harpas e saltérios e tamboris e gaitas e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Deus está pronunciando um ai sobre aqueles que fazem da bebida seu estilo de vida. E reparem no que acontece. Eles param de olhar para Deus. A bebida rouba a comunhão com o Senhor. Ela afasta o povo de Deus da presença de Deus. Mais adiante, em Isaías, capítulo 28, versículos 7 e 8. Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos pelo vinho. Desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo, porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e imundície, e não há lugar limpo. Que imagem terrível! Até líderes espirituais caindo por causa do álcool, errando na visão, tropeçando no
juízo. Mesas cheias de imundície. É isso que a bebida faz. Contamina, destrói, envergonha. Agora prestem muita atenção neste versículo de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Está claro como cristal. Bêbados não herdarão o reino de Deus. Paulo repete essa mesma lista em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, colocando a bebedice entre as obras da carne. Mas graças a Deus pelo versículo 11 de 1 Coríntios 6. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. A esperança. A libertação. Você pode ter sido escravo da bebida, mas em Cristo há transformação completa. Deus estabelece padrões claros para aqueles que lideram seu povo. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 2 e 3, falando sobre bispos, Paulo escreve: Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, não dado ao vinho. Em Tito capítulo 1, versículo 7, ele repete: o bispo não pode ser dado ao vinho. Para os diáconos, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. E as mulheres que servem? Tito, capítulo 2, versículo 3. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho. Por que Deus insiste tanto nisso? Porque líderes são exemplos, e o álcool compromete o testemunho, o discernimento e a autoridade espiritual. Deus sempre chamou pessoas específicas para se absterem completamente do álcool como sinal de consagração. Em Números capítulo 6, versículos 2 e 3, sobre o voto de Nazireu. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando um homem ou mulher se apartar, fazendo voto de Nazireu, para se separar ao Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. João Batista foi consagrado desde o ventre. Lucas capítulo 1, versículo 15 diz: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Vejam o padrão. Não beberá vinho, mas será cheio do Espírito Santo. Novamente Deus mostra que o Espírito Santo é o substituto divino para qualquer substância que o mundo oferece. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20 nos ensina: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Seu corpo não é seu para destruir. Ele foi comprado com o sangue precioso de Jesus. Ele é morada do Espírito Santo. Como você pode profanar esse templo sagrado com uma substância que entorpece, destrói e escraviza? Jesus foi claro em Mateus capítulo 18, versículo 6. Qualquer, porém, que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Quando você que se diz cristão bebe, você pode estar sendo pedra de tropeço para alguém. Pode estar fazendo um novo convertido pensar que está tudo bem. Pode estar levando um irmão em recuperação de volta ao vício. Paulo diz em Romanos capítulo 14, versículo 21: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Vivemos nos últimos dias.
Jesus nos alerta em Lucas capítulo 21, versículo 34. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. A embriaguez está na lista das coisas que podem fazer você perder a vinda de Cristo. Como você vai estar preparado para o arrebatamento se está vivendo em bebedice? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 6 a 8. Não. Durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Se você está preso ao álcool hoje, há uma palavra de esperança para você. João capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertará, verdadeiramente sereis livres. Jesus quebra toda a cadeia. Ele liberta todo o cativo. Mas você precisa entregar essa área da sua vida para Ele. Precisa se arrepender verdadeiramente e buscar a face de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você pode ser uma nova criatura. A bebida pode ficar no passado. Deus pode reescrever sua história. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus é clara. O álcool é enganador. A bebedice é pecado. Os bêbados não herdarão o reino de Deus, mas há poder no nome de Jesus para libertar, restaurar e transformar. Se você está lutando, não tenha vergonha. Busque ajuda na igreja, fale com seu pastor, ore e jejue. Deus é poderoso para salvar. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Apresente seu corpo como sacrifício vivo. Não se conforme com o mundo que glorifica a bebida. Seja transformado. Que o Espírito Santo toque em cada coração que ouviu essa mensagem. Que haja arrependimento, libertação e vida nova em nome de Jesus. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com outros que precisam ouvir. Deixe seu amém nos comentários. E que Deus abençoe sua vida poderosamente. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém.